Oi gente, eu sou a Roberta e esse é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente dos últimos gravados aqui no canal. Os últimos vídeos foram fazendo resumos sobre alguns livros que eu li, né? Eu gosto bastante. E pra quem não sabe, eu sou cristã também. E então em alguns vídeos eu gostaria de trazer certas mensagens, né, que Deus fala no meu coração para compartilhar com vocês. Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o tema que é Deus está no controle em meio à tempestade. Eu tô aqui com o meu tablet com um esbocinho e também tô com certeza com a minha querida Bíblia linda. E, gente, esse é um tema que Deus vem falando muito no meu coração recentemente. E antes de eu começar a falar, eu gostaria de fazer uma oração, né, para que Deus pudesse conduzir esse momento. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor possa abençoar esse momento, que eu estarei passando essa mensagem, que o Senhor possa preparar cada coração que estará vendo esse vídeo, Senhor Jesus, que possa, cada coração que esteja vendo esse vídeo, que seja uma terra fértil, Senhor, para que essa palavra que será semeada possa frutificar em cada coração e também no meu coração. Deus, fala conosco, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra e por tudo, Senhor. Abençoa esse momento. Amém. Amém. Bom, gente, recentemente, né, há algum tempinho, eu venho passando por certas lutas, né, internas e algumas externas também. E uma palavra que Deus vem falando muito ao meu coração é essa que eu gostaria de compartilhar com vocês, né. Muitas vezes a gente está passando por tantas batalhas, como eu citei anteriormente, sejam elas internas, né, relacionadas aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, ou externas, envolvendo outras pessoas, e a gente acha que tá tudo uma bagunça, a gente acha que Deus não está vendo, que a gente está sozinho. Mas, na verdade, muitas vezes essas tempestades que a gente vive são permissões de Deus na nossa vida. Gente, lá em Mateus 8, do versículo 23 a 27, conta aquela história de que os discípulos estavam no barco e uma grande tempestade assolou naquele momento o barco deles. E eles entraram em profundo desespero, ficaram agoniados, acharam com certeza que iam morrer, né? Já pensou? A Bíblia relata que foi uma grande tempestade mesmo. Só que teve um detalhe que eles esqueceram, que Jesus estava no barco, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo tranquilo. E se Jesus estava no barco junto com eles, ele estava no controle. E aquilo ia passar. E eles não iriam ser levados por aquela tempestade, sabe? Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos igual aos discípulos, passando por vendavais, passando por tempestades, só que a gente esquece que Deus, ele tá ali conosco. Sabe, gente, uma coisa assim interessante que eu digo pra mim, primeiramente pra vocês, esse vídeo é uma mensagem que eu digo primeiro pra minha vida e depois pra vocês, é que muitas situações que a gente tá vivendo, que a gente vive, são por escolhas nossas, são por erros nossos, sabe? Só que eu venho experienciando isso, né, na pele. Deus, ele é tão misericordioso, tão infinitamente misericordioso com a gente, que mesmo quando a gente está passando por coisas que a gente se colocou, ele ainda tem uma saída, ele ainda tem um propósito pra gente, sabe? Recentemente, como eu já citei anteriormente, venho passando por certas lutas e certos pensamentos que não param. Eu penso muito, meus pensamentos são muito acelerados e eu fico, meu Deus, o que vai ser de mim? Isso é tudo culpa minha? Por que tá acontecendo isso? Só que mesmo eu não merecendo, porque eu não mereço mesmo, eu sou completamente falha, inconstante, não me orgulho de dizer isso, mas mesmo eu não merecendo, Jesus, ele tá ali, eu quero até me emocionar. Jesus, ele tá ali e ele me mostra, filha, eu tô no controle, eu tenho planos pra tua vida, eu tenho coisas pra te ensinar através disso. Então, através de certas lutas que a gente vive, certas tempestades, Deus permite a gente passar por aquilo por vários motivos que eu quero conversar com vocês hoje. Um dos motivos é que às vezes Deus, ele permite que a gente passe por uma situação dolorosa para que a gente se volte aos pés dele, para que a gente volte a estar próximo dele. Então, glória a Deus pela dor que nos aproxima de Jesus. Eu venho vivendo isso. Às vezes Deus, ele prefere que a gente passe por uma situação difícil do que ele perder a gente. Nossa, Roberta, para algumas pessoas pode parecer chocante. Nossa, mas Deus, ele é mau, gente. Não é isso. Deus, né, Jesus não quer perder nenhum filho seu. Então ele permite que a gente passe por tantas coisas para a gente entender.
eu não sou nada sem Jesus, eu dependo dele. Só que Jesus não é aquele tipo de pessoa, infelizmente, tem essas pessoas que, certos homens, não somente homens de gênero masculino, mas que são maldosos, que querem que vamos supor, sua companheira dependa dele porque ele é mau, porque ele quer ter controle sobre ela. Jesus não é assim. Ele é nosso amigo, ele é nosso pai, ele tem o melhor pra gente. Então ele quer que a gente viva com ele. Ele quer que a gente divida com ele nosso fardo. A palavra diz, né? Eu não tô lembrada qual é a parte, vou colocar aqui no vídeo. Jesus diz que o jugo dele é suave. Ele diz pra gente dividir com ele, né? As nossas dores, as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Jugo, gente, eu vou colocar uma foto em algum lugar do vídeo, é um negocinho que prende 2 boizinhos, ou seja, para eles andarem juntos. É uma coisinha assim que prende 2 boizinhos para eles andarem juntos, ou seja, eles estão dividindo juntos ali equilibradamente aquela situação. Eu vou colocar uma foto em algum lugar aqui do vídeo para vocês entenderem melhor. Então Jesus, ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele quer que a gente divida com ele. Então quando a gente está passando por esse momento de dificuldade, a gente percebe que é só Jesus na nossa vida. Claro, gente, que Deus, ele estabeleceu os profissionais da saúde, né, os médicos, deu inteligência aos médicos, né, assim eu creio, para que a gente também procure ajuda. Então caso você precise, procure uma ajuda psicológica assim, né, psiquiatra. Mas uma coisa que eu digo pra vocês é que mesmo com a ajuda de médico, tudo isso é totalmente válido, é maravilhoso. Mas quando você coloca Jesus na sua vida, faz toda a diferença. E eu venho experienciando isso. Então, gente, voltando ao ponto que a gente está conversando, que Deus, ele permite certas tempestades para que a gente dependa dele, para que a gente perceba que é nele que a gente vai conseguir alcançar nossa força. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem em 1 Coríntios. Não, eu errei, eu anotei aqui 1 Coríntios no meu tablet, mas não é 1 Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 em diante, olha gente, aqui minha biblinha marcadinha, Paulo diz, né, então ele me disse, ele quem? O Senhor, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz lá no final, porque quando sou fraco, então que sou forte. Quando a gente está fraco e a gente busca no Senhor nossa força, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí a gente se torna forte. É muito incrível quando você entra para fazer seu devocional. O que é o devocional? É o momento com Deus, fraco, triste, desolado. E Jesus traz paz ao teu coração. Parece que tu sai renovado, tu sai forte nele. Então, essas tempestades são para que a gente se fortaleça no Senhor. Outra coisa também na tempestade, né, das lutas, é que a gente cresce, a gente amadurece passando por tantas dificuldades, a gente aprende, poxa, eu errei nisso daqui, mas não vou fazer de novo. A gente aprende, a gente cresce, a gente se fortifica, a gente amadurece. Então, nem toda luta é pro nosso mal, nem toda dificuldade é só para gerar dor. A dor, ela também gera crescimento, né? A dor, ela gera crescimento na gente. Outro ponto da tempestade é que tempestades geram testemunhos. E os testemunhos ajudam outras pessoas a vencerem as suas próprias tempestades. Eu tava vendo um vídeo um dia desse no Instagram de um rapaz dizendo, né, num podcast, sobre que se você não passou por uma situação, você nunca vai poder ajudar uma outra pessoa que também tá vivenciando essa situação. Você não sabe o que ela tá passando, a não ser que você tenha vivido algo parecido. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por certas dores, por certas situações difíceis, para que a gente se fortaleça, para que a gente aprenda com isso e futuramente, se vir alguém falando, poxa, Roberto, olha, eu tô passando por isso, eu nunca vou imaginar a dor dessa pessoa. Cada pessoa sente diferente. Recentemente eu fui para uma palestra com uma psicóloga, né, do trabalho da minha mãe, e ela falou sobre a questão que você nunca vai saber o que o outro sente. Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, você nunca vai conseguir 100% se colocar no lugar do outro. Cada pessoa sente diferente. Eu passei por uma situação que só eu sei a dor que eu sinto, que eu senti.
uma colega minha ou a minha mãe, outra pessoa pode ter passado por uma situação 10 vezes pior que a minha, mas ela reagiu de outra maneira. Então cada pessoa sabe como sente. Mas mesmo assim, quando você passa por uma situação, aprende com ela, você pode estar não ao lado daquela pessoa, mas você pode estar ao lado daquela pessoa para ajudar. Olha, eu passei por isso e eu venci assim, eu me fortaleci assim no Senhor. E você vai ajudar uma outra pessoa com o seu testemunho a gerar agora o testemunho dela, né? Gente, por isso que é maravilhoso a gente ler a Bíblia. Porque quando a gente está passando por dificuldade, a gente pode pegar a palavra, ler e lá tem uma vasta coleção de pessoas simples como nós, pessoas quebradas emocionalmente, fisicamente, mas que Deus operou grandes coisas na vida delas e através da vida delas. Recentemente eu estava lendo o livro de Ruth e Esther, né? Não vou me aprofundar tanto na história delas porque não são livros longos, são livros curtos que você pode ler, mas para eu me aprofundar eu teria que demandar mais tempo falando sobre elas. Eu posso, quem sabe, gravar um outro vídeo falando sobre elas. Estão me enrolando, né? Mas sim, gente, eu vim lendo recentemente sobre Ruth e Esther. E as duas histórias se convergem num ponto de que Deus usou duas mulheres simples, né? Duas mulheres que não eram conhecidas por ninguém para operar coisas grandes. Uma coisa que você vê nas duas histórias, né? É que, eu falo muito né? É que às vezes a gente não entende por que a gente está vivendo certas situações, a gente não entende o porquê a gente está em certo local ou porque a gente está vendo certa coisa. Mas depois você vai entender que aquilo tinha um propósito, né? Então nada é por acaso. Deus, ele tem propósito. Eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei porque eu estou vendo isso, mas é porque Deus tem um plano na situação. Deus tem um plano, Deus é Deus de detalhes. E a gente vê na história de Esther, eu gostaria assim, de gravar um outro vídeo contando sobre essas histórias, que Deus, ele é um Deus de detalhes. Quando a gente pensa que não está acontecendo nada na nossa vida, e é essa palavra que foi me confortando recentemente, que quando a gente pensa que não está acontecendo nada, que está tudo dando errado, mas eu creio que Deus, ele está cuidando nos mínimos detalhes. Então por isso é maravilhoso a gente ler a Bíblia. Ah, Roberta, é fácil? Não é fácil. Eu sei que tudo isso que eu tô falando é muito bonito de se falar, é muito bonito de se ler, né, em certos livros, mas não é fácil. Quando a gente tá mal, quando a gente tá passando por seja qual for o problema, a gente às vezes não quer nem se levantar da cama, né? A gente não quer comer, às vezes a gente não quer fazer nada. E eu digo isso por experiência própria, mas a gente tem que fazer nem que seja um esforcinho, né? E eu digo isso pra minha vida e pra você que tá vendo esse vídeo. A gente tem que fazer um esforcinho para diariamente a gente fazer um exercício de não, tô vendo isso, mas Deus está no controle, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar a Deus. E lendo as histórias da Bíblia, a gente pode se fortificar. Quando você vê a história de Ruth, de Esther, como eu já citei, são mulheres simples. Esther era uma menina órfã, de pai e mãe, e que Deus transformou numa rainha, e através da vida dela, o povo dela foi salvo. Olha que grandiosidade Deus fez na vida dessa moça, sabe? E não foi fácil para Esther, né? Você lendo a história, você vai entender. Ela teve que ser corajosa, ela teve que ser ousada, né? Teve que ter ousadia, assim como Ruth também. Mas com obediência a Deus, ela foi e venceu. E o plano de Deus foi concretizado na vida dela, para a glória do nome do Senhor. Então é isso, gente. A gente tem que fazer nossa parte, né? Dependendo qual seja a situação que você esteja vivendo, qual seja a sua luta, qual seja a sua dor, a gente tem que fazer a nossa parte. Confiar no Senhor, buscando no Senhor, força, obedecendo a Deus, gente, porque uma coisa os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. E isso me conforta diariamente, porque a gente quer tudo muito para imediato, a gente quer tudo para ontem, a gente tem desejos, a gente tem sonhos, eu quero viver isso, eu quero agora. Mas Deus está dizendo, filha, não é o momento, o filho, não é o momento. Eu tenho o melhor para você, confia em mim que o meu plano é maior que o seu e é muito melhor, sabe? Jesus, ele é maravilhoso. Jesus não é religião, não é sobre religiosidade, é sobre o evangelho, é sobre o relacionamento com Jesus. Muitas pessoas olham, né,
os cristãos e pensam, ai, mas esse povo, eles são escravos, isso eles são gente. Mas quando você começa a entender que é sobre você ter um relacionamento com o seu pai, é sobre você ter um relacionamento com Jesus, aqui quando você lê quem é Jesus, é totalmente diferente, sabe? É maravilhoso ter Jesus na sua vida. Eu não sou merecedora de nada, nunca vou ser merecedora. E recentemente, com as lutas que eu venho tendo, quem vem sendo fundamental na minha vida é Jesus, sabe? E eu até me emociono porque a gente tem muito motivo para glorificar a Deus. Hoje, nesse dia de hoje, tô até meio emocionada, querendo chorar. Eu tenho muito motivo para glorificar a Deus porque a gente passa por tantas coisas e acha que é o fim, acha que não vai passar. Mas Jesus, ele é tão misericordioso, gente, porque ele não nos abandona, sabe? Eu tenho todos os motivos para que Jesus me abandonasse. Sou muito falha, sou uma pessoa difícil, mas mesmo assim Deus não me abandona. E ele sempre tá do meu lado, tá dizendo, filha, eu tô no controle, eu tô aqui, sabe? Não desiste. E isso Jesus diz pra mim, diz pra você, sabe? Jesus, ele é maravilhoso, ele é educado. Então você precisa permitir que Jesus entre na sua vida, que Jesus entre no seu coração. A palavra fala que o inimigo, né? Os demônios, quando você dá uma brecha, faz uma coisa errada, os demônios entram e eles destroem com tudo. Mas Jesus não. A palavra diz, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você, eu entrarei no seu coração. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. Um dia na igreja um pastor falou isso, ou não sei se foi um vídeo que eu vi, e ficou na minha cabeça que Jesus, ele é educado. Ele não entra na sua vida assim, com tudo. Ele tá aqui, oi, eu tô aqui, eu posso te ajudar. Eu quero dividir com você esse fardo que você tá passando, esse fardo pesado que você tá vivendo. Eu quero te ajudar a vencer essa luta, eu quero te ajudar a vencer esse problema, eu quero te ajudar a ser uma pessoa melhor. Mas eu tô aqui, se você deixar eu entrar, eu entro. Então é assim com Jesus, gente. Se você permitir que Jesus entre na sua vida, ele entra, ele te ajuda. Jesus é um melhor amigo, Jesus é um pai, de verdade, é um pai. A amizade é uma coisa muito difícil. E o melhor amigo que a gente pode ter de verdade é Jesus. Ele é o único que ele nunca vai falar de você pela sua costa, ele não vai te trair, não vai fazer nada, ele tá do seu lado. A gente traz Jesus. A gente traz Jesus quando prefere ficar no celular, não tá fazendo qualquer outra coisa, não quer ler nem um pouquinho da Bíblia. A gente traz Jesus com brincadeiras feias, com pensamentos, mas ele não. E mesmo com nossos grandes erros, ele sempre tá ali pra nos dar um recomeço, mesmo a gente não merecendo. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Que Deus está no controle em meio às tempestades. Eu não sei qual é a sua tempestade, eu não sei qual é a sua luta diária. Só que eu sei que tem alguém que pode te ajudar a vencer isso, que pode te fortalecer no meio do processo, e esse alguém é Jesus. E se você permitir, ele vai entrar na sua vida e ele vai operar. Ah, não é da noite pro dia assim, ó, que as coisas mudam. O meu amigo Alexandre, vou citar o nome dele, um dia conversando com ele, ele falou, Roberta, pra Deus te fazer forte, ele tem que te colocar numa situação, né, desafiadora. Tô usando outras palavras, porque ninguém vira forte assim, Senhor, eu quero ser forte, aí magicamente, nossa, eu sou forte. Não, Deus vai ter que, ele te coloca dentro de uma situação difícil, que vai te apertar, vai te esmagar. Recentemente eu vi um vídeo ontem, né, um vídeo devocional da Thaís Lessa, eu gosto muito dos vídeos devocionais dela, que ela fala quando Deus nos esmaga, é para extrair o melhor da gente. Você só vai ser forte se você passar por uma situação e ela vai te fortalecer. Então é um processo, né? Mas quão bom é ter Jesus no processo, quão bom é ter Jesus nos dias difíceis, sabe? Você não passa sozinho por aquela luta porque você tem Jesus para dividir aquele peso, né? Então que a gente entenda que tempestades muitas vezes são permissões de Deus na nossa vida, que são para nos gerar testemunho, para nos fortalecer, para que a gente se aproxime mais de Jesus e para que a gente saia dessa situação mais forte que nunca, né, com novos aprendizados, e que através da nossa vida outras vidas possam ser alcançadas, né? Então é isso, gente, estou muito feliz por gravar esse vídeo. Hoje eu tô num ambiente um pouco diferente, aqui eu tô no meu outro quartinho, aqui na casa da minha mãe, e que essa mensagem possa
frutificar no meu coração, possa frutificar no seu coração. Eu sei que às vezes a gente tá super feliz, hoje eu sou forte, hoje eu vou conseguir. Aí outro dia você tá, não quero fazer nada hoje, já fica inconstante. A gente é ser humano, né? A gente passa por esses vai e vem, mas que a gente possa esforçar, que a gente possa diariamente praticar o descansar em Deus, praticar o confiar em Deus, estar no controle e fazer a nossa parte, claro, dependendo de cada situação que a gente vive, né? Que Deus possa abençoar seu coração, que essa palavra possa frutificar no seu coração e no meu coração também. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada por assistir. Tchau.